Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Caroline. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou a Gabriela. E eu sou o José. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre os mitos e verdades do novo coronavírus. E para isso, temos a honra de receber Flávia Marques Ferrari, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. É membro do Observatório Covid-19-BR e uma das idealizadoras da campanha Todos pelas Vacinas. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui. Certo. Bom, vamos à nossa primeira pergunta, né? No livro Homo Deus, publicado em 2015 por Yuval Harari, o autor defende que nós contornamos parcialmente 3 problemas principais que assolaram a humanidade: a fome, as doenças e as guerras. E que agora nós buscamos novos valores, deixando de ser Homo sapiens para se tornar o Homo Deus. Apesar dessa perspectiva otimista do autor, a pandemia do Covid-19 nos mostrou que, na realidade, a gente não conseguiu superar totalmente a problemática das doenças. Quais são, na sua opinião, os principais motivos para a gente não ter conseguido lutar contra essa doença de forma totalmente efetiva? Bom, eu acho que aí tem várias coisas para a gente falar. De fato, se você pegar a perspectiva do autor e pensar na expectativa de vida, os últimos séculos, os últimos 100, 150 anos, a gente avançou demais, a medicina avançou demais para você pegar expectativa de vida, qualidade de vida, entre outras coisas. Mas uma coisa que a gente vem fazendo, e daí tem vários pesquisadores do observatório, como por exemplo a doutora Márcia Castro, que é uma pesquisadora de Harvard, da Escola de Saúde Pública, uma demógrafa, vem levantando, é que a nossa relação com a natureza e como a gente vem tratando ela, cada vez mais vai ser foco de novas pandemias. Então, assim, o desmatamento, você tem uma relação clara entre desmatamento e novas pandemias. E então é um pouco como balancear tudo isso, né? Nessa perspectiva otimista, eu não sei se a gente conseguiu superar tanto assim a fome ou as guerras. E se a gente pensar de forma global na questão da pandemia de Covid, a resposta foi muito rápida, a resposta foi eficiente. A gente ter vacina em 1 ano é uma coisa que a gente nunca fez. Então, assim, a gente tem, de fato, uma evolução tecnológica nesse ramo das ciências que é incrível. Assim, o que os cientistas conseguiram fazer em 1 ano é absurdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma série de fatores conjunturais e de diferentes países e que daí que mostram que a gente não entendeu ainda como lidar com as pandemias. Eu acho que a grande questão dessa pandemia é ensinar a gente a como lidar com as próximas, porque, na minha opinião, essa não vai ser a última que a gente vai ver. A gente viu uma série de pandemias de coronavírus que foram se somando até chegar nessa em ordem global. E como que a gente responde a elas? Então, eu acho que a gente pode pegar exemplos, todo mundo usa exemplo de Nova Zelândia, ou alguns exemplos da Europa. Eu olho para o Vietnã, por exemplo, que é um país sem recurso e que conseguiu controlar muito bem essa pandemia. Então, eu acho que é pegar esses exemplos e olhar para eles para se preparar para as próximas. Acho que é por aí. No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, publicado no ano de 1995, Sagan diz respeito, entre outras coisas, sobre a pseudociência e como ela se dissemina rapidamente no senso comum. Tendo em vista o negacionismo, que foi muito presente principalmente no início da pandemia, e as diversas fake news espalhadas sobre o vírus, você pode falar sobre os principais mitos que repercutem na sociedade? Tem vários, né? E tem vários em diferentes momentos. Eu acho que aí vai uma coisa muito de alfabetização científica. É muito complicado, eu estava discutindo isso até ontem com um grupo de divulgação que eu não faço parte, mas é nosso parceiro, de como é difícil, por exemplo, você conseguir explicar para uma pessoa que nunca viu um microscópio que existe um mundo microscópico que tá aí, pode te causar doença. Como é que você consegue fazer essa transposição didática e falar isso e mostrar para a pessoa como ela deve se proteger ou como ela deve preservar a vida? Então isso eu tô pegando lá
já de lá atrás, antes desse fenômeno da infodemia ou coisas assim. Porque, assim, eu acho a divulgação científica essencial, eu acho a divulgação científica, ela dá uma série de parâmetros, acho que muita gente começou a pensar em coisas depois de ver o Átila, depois de ver outros nomes da divulgação falando, mas isso sem alfabetização científica de base na escola, que as pessoas consigam entender o método científico, consigam entender como é que é feita a ciência, porque, assim, a gente vive na ciência... A gente está discutindo agora, por exemplo, mudanças de protocolos, que no começo da pandemia todo mundo com álcool em gel e era aquela quase unguento, você passava álcool em gel em tudo, chegava a compra do mercado, passava álcool em gel em tudo. E hoje a gente sabe que isso, perto da transmissão por aerossol e ventilação, é muito irrelevante. As pessoas pegam Covid pelo ar inspirado, pela respiração. E esse conceito de aerossol, como passar esse conceito de aerossol sem passar esse conceito, sem que a pessoa fique achando que o corpo dela está contaminado, que é ela respirar. E então eu acho que por falta dessa educação científica, de entender os conceitos, porque daí vira e fala assim, mas vocês estão mudando tudo de novo? Mas não era para passar o gel em tudo? Mas por que vocês estão mudando? Então vocês não sabem o que vocês estão falando? Exatamente por a ciência ter esse caráter de autocrítica constante e de se atualizar e de superar dialeticamente, de entender um problema e ir entendendo as várias nuances desse problema, as pessoas têm desconfiança. Porque a elas é passado um conhecimento muito binário, muito sim ou não, muito certo e errado. E a gente tem que trabalhar com todas essas nuances. Então, assim, mitos a gente já passou por vários. Quando eu criei o Todos pelas Vacinas, a ideia foi exatamente combater os mitos que estavam da vacinação. Vacinas rápidas demais, são inseguras, desde os absurdos, do tipo, vai modificar seu DNA, vai virar jacaré, todos esses, até os mais legítimos. É claro que a pessoa vai sentir desconfiança de uma vacina sendo feita tão rápido quanto outras doenças que ela conhece há anos. Ela sabe que não foi feito vacina ou que a vacina demorou. Ela entender a diferença de um vírus e protozoário. Por que não tem vacina de malária? E vocês estão fazendo uma vacina de um vírus com 1 ano? Como assim? Então, eu acho que a grande questão é conseguir passar essa alfabetização científica. Eu falo muito que eu penso com cabeça de professora na divulgação científica. Eu dou aula para 6º e 9º anos, então eu dou aula para os pequenos. De como a gente consegue fazer essa transposição e como a gente pode, inclusive, auxiliar professor a fazer esse trabalho de base mesmo, porque eu acho que só esse trabalho de base é que vai ajudar a gente a não se meter nessas esparrelas, assim, e não ficar discutindo vacina jacaré ou qualquer coisa assim. Então, assim, mitos tem vários, cada dia surge um novo, a coisa tá... O pessoal é criativo, a gente sabe que existe também uma coordenação, né, de muitos dessas fake news por uma disputa ideológica mesmo, uma disputa que o pessoal chama de guerra híbrida, mas a gente está aqui tentando, com um trabalho de formiguinha, sem esse financiamento todo, tentar fazer e brigar com isso, mas de uma forma que não seja simplesmente tacar o dedo na cara da pessoa e falar, você não entendeu nada, isso é mentira, e sim explicar e tentar dar essa base mínima de conceitos científicos para que as pessoas possam tomar suas decisões de uma forma mais informada e fazerem melhores escolhas. Eu acho que é um tanto por aí. Total. Aqui no Brasil, cerca de 22,8 milhões de pessoas já tomaram a segunda dose da vacina. Por esse motivo, esses brasileiros acabaram se descuidando e acreditam que não pode mais pegar a doença. Até que tomou a primeira apenas a dose, já sente que não precisa mais seguir o protocolo de segurança. Essa afirmação é falsa ou é verdadeira? Não, isso está acontecendo sim. Inclusive, eu estava até conversando com uma outra amiga, porque a minha ideia muito em divulgação é criar redes. Então, assim, eu acho que a divulgações que tentam ficar levantando um nome só, uma pessoa só, elas acabam falando com um público muito fechado. A minha ideia de divulgação é sempre criar essas redes, e uma das redes que a gente tem é com o pessoal que trabalha com a questão indígena, né? E como eles foram vacinados em massa, eles eram um grupo prioritário,
Eu lembro que há uns 2 meses atrás, uma amiga minha de um desses grupos me ligou desesperada falando: Flávia, as gestantes, as lactantes e as crianças estão pegando Covid. Muito. Porque tá todo mundo tirando máscara e achando. E como esse grupo não estava protegido, acabou disseminando para esses grupos. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem diferentes vacinas com diferentes desfechos. O desfecho das vacinas que a gente fez para a Covid foi evitar morte, evitar sintomas graves. Então, é para isso que elas foram desenvolvidas, para isso que elas foram estudadas. Não é para evitar a transmissão. A gente tem vacinas de fato que impedem a transmissão. Vacinas, por exemplo, se não me engano, da coqueluche ou do sarampo, elas impedem a transmissão. E a gente tem outras vacinas que impedem sintomas. Isso, inclusive, no calendário do SUS. A vacina do rotavírus, por exemplo, que é uma vacina que o bebê toma ali nos primeiros meses de vida, que é uma vacina, quem é mãe e já deu essa vacina para a criança sabe o desespero que é, porque é uma vacina que dá um monte de reação adversa. A criança fica mal, fica com febre, pode até defecar com sangue, é desesperador. É uma vacina que não tem, ela não impede a transmissão. Só que se a criança pega o rotavírus depois, a criança está muito mais protegida, desenvolver um sintoma grave e morrer. Então, assim, a gente vai ainda ficar um tempo. Eu não gosto muito dessa. Eu acho que a gente tem que passar um tanto de esperança. Uma hora vai acabar, gente. Uma hora sim você vai poder sair sem máscara. Mas com os níveis de transmissão que a gente tem hoje no Brasil, com ainda 2.000 pessoas morrendo por dia, não dá, porque a gente não impede a transmissão com a vacina. Então, quer dizer que a vacina não funciona, eu vou ter que continuar usando máscara? Por enquanto, sim. E também é um lance assim de fazer escolhas. Prefiro espaços ao ar livre. Você não quer ficar de máscara o tempo todo e você quer fazer alguma coisa de lazer, não vai para um bar fechado, para um restaurante fechado. Vai para um parque onde tem ventilação. Fica longe das pessoas, senta com quem mora com você, faz um piquenique. Então também, assim, de como ir escolhendo esses hábitos para a gente não ficar maluco e a gente conseguir ir voltando ao normal, mas de uma forma segura e consciente. Acho que é por aí. Há casos de pessoas que, mesmo após a recuperação do Covid-19, ficam com sequelas do vírus, como a falta de olfato. É possível treinar os sentidos para conseguir ativar o olfato novamente, ou as sequelas são permanentes? A gente não sabe ainda total. Tem pessoas que já voltaram, existem alguns tipos de fisioterapia, e tem pessoas que ainda mantêm alguns sintomas, que é o que a gente chama de long COVID, que tem até um grupo no HC estudando esse pessoal. A gente não sabe qual sequela vai ser permanente, se em todo mundo vai ser, se na grande maioria vai ser, porque tudo é muito recente. Tem casos que as pessoas se recuperaram o olfato depois de alguns meses, tem casos que as pessoas ainda estão. Então tudo isso é muito novo. Não sei se vocês viram um estudo que saiu esses dias de um transposon, eu achei maravilhoso aquilo, maravilhoso. Mas assim, incrível no ponto de vista científico, de um gene de um vírus antigo que pode estar incorporado em certos DNAs e ele aumenta a chance de você... se você tem esse gene, que é um gene de um vírus que se incorporou há milhares de anos atrás no DNA humano, se você tem ele, você tem mais chance de desenvolver sintomas graves. Então, assim, a gente não consegue explicar ainda muito bem do porquê pessoas jovens pegam e morrem e outras pessoas entubam e saem. Então, outras pessoas não sentem sintoma nenhum. A gente não consegue fazer só essa relação de comorbidade, assim. Por mais que a gente saiba que tem um risco maior em algumas pessoas de desenvolver sintomas graves e morrerem por doenças pré-existentes, eu acho também muito complicado a gente ficar falando de grupo de risco, por exemplo, porque até você pegar, teoricamente todo mundo é. Você não sabe como o seu corpo vai se comportar com aquilo, como vai ser a sua resposta imune. A gente não tem esse mecanismo inteiro esclarecido ainda para falar, não, aquela pessoa se pegar, com certeza não vai ter sintoma nenhum porque ela é jovem. A gente viu muitos casos de jovens morrendo, não obesos, sem comorbidades. Então, assim, a única solução para isso é vacinar o mais rápido possível, é induzir essa resposta imune por vacina para o máximo da população.
você pode falar um pouco sobre a linhagem evolutiva do coronavírus e como ocorre a mutação do vírus dentro da ótica darwinista? É possível fazer algo para desacelerar o processo de mutação do vírus? Acho que essa pergunta vai muito por causa das variantes, né, que estão causando o terror. Gente, vamos entender assim um pouquinho dos conceitos. Variante é uma variedade do vírus ali, alguma mutação que aconteceu nele. Vírus muta muito. Os vírus mutam. Até pela simplicidade deles, é muito fácil, por não ter tantos mecanismos de controle de correção de DNA ou de RNA como a gente tem. Então eles mudam. Se eu pegar Covid, provavelmente eu vou ter a variante Flávia, variante José, variante Ana, se vocês pegarem. Provavelmente você vai ter um vírus para chamar de seu, quase. Porque ele vai mutar em você. É uma taxa de replicação muito alta, então você tem uma chance maior de acontecer alguma mudança ali no DNA. A questão é quando você tem as VOX, que é um termo em inglês para variantes de preocupação, que é uma variante que a mutação dá alguma vantagem para ela, em termos ou de transmissibilidade ou de patogenicidade, que ela consegue se transmitir mais. Se você tem uma variante que consegue se transmitir melhor do que uma outra variante, é muito mais plausível que essa variante que se transmita mais passe para mais pessoas. E, ao fim de um determinado tempo, ela seja a maioria em uma comunidade. Então, essa é a ideia de Darwin na evolução do vírus. Você tem mutações que acontecem ao acaso. Então, como eu disse, a variante Flávia, a variante José, a variante Ana. E essas mutações, se alguma delas der alguma vantagem, ela é selecionada. Ela é selecionada, naturalmente, porque ela tem essa vantagem. Então, ela consegue se transmitir mais, por exemplo. E aí você gera essas novas variantes de preocupação, que daí podem estar aliadas com outras coisas, maior patogenicidade, por exemplo, então causa mais sintomas graves, causa outras coisas. Então, é mais ou menos aí que vai surgindo. E é por isso que eu volto à coisa que eu falei no começo ali. Esse é o perigo do desmatamento, por exemplo, de a gente entrar em contato com zonas silvestres que a gente não tinha contato ainda. Porque é nessas zonas que a gente pode ter um vírus novo com uma patogenicidade que não tinha entrado em contato, porque é aquela coisa, você pode ter uma super vantagem. Se você não passa lá para frente, essa vantagem se perde. Essa é a seleção natural. A seleção natural é que se reproduz mais. Se o vírus está ali, fechado, num ambiente de selva, sem entrar em contato com ninguém, ele pode ter a vantagem que for. Agora, se eu pego esse vírus e, por causa desse contato com o humano, coloco num local com muitas pessoas, onde esse vírus pode se transmitir muito rápido, aí eu vou ter esse vírus cada vez se alastrando mais e ganhando novas variantes e por aí vai. Então é por isso que a gente fala que essa questão das variantes é outra coisa que urge a vacinação. Porque quanto mais as pessoas tiverem mecanismos de defesa para combater o vírus assim que ele entra no corpo, menor a chance desse vírus se replicar loucamente e menos chance de você ter variantes novas e variantes de preocupação. Então, quanto mais a gente demorar para vacinar, mais variantes vão aparecer, porque elas aparecem naturalmente. Respondi? Acho que era isso. Acho que desacelerar é só vacinação. Vacinação e lockdown, é claro, é diminuir a transmissão. Menos pessoas tendo contato com o vírus. Se tivesse todo mundo em lockdown, o número de variantes também cairia. A grande questão é diminuir a taxa de transmissão desse vírus, que daí você impede a capacidade de replicação dele para todo mundo, para surgirem novos vírus. Falando acerca da teoria de Hans Jonas sobre o princípio da responsabilidade, na qual é valorizada uma ética ambiental em prol das futuras gerações, você acredita que, apesar de tudo que a pandemia do coronavírus trouxe, é possível olhar para o cenário pós-pandêmico como um formador de indivíduos mais conscientes do ponto de vista ambiental? Eu espero. Eu não sei se eu consigo ver. Eu gostaria. Eu não sei se consigo ver
uma tomada de consciência, vamos dizer assim. Não vejo indícios disso por enquanto. Esperaria que sim, porque eu acho que foi a primeira coisa que eu levantei aqui. Eu não sei se as pessoas ainda associaram essa questão ambiental ao vírus. Eu acho que não. Ela continua sendo tratada por uma questão muito mais geopolítica. Toda essa discussão de... Toda vez que falam vírus chinês, variante indiana... Não, gente, é coronavírus, é variante beta, é variante gama, é variante delta. Porque não tem relação... mas por que os últimos surgiram na China, então? Porque é densamente povoado. É exatamente aquilo que eu falei. Tem contato, você está tendo desmatamento, você está tendo contato com novas populações, você está tendo contato com novos grupos, e é densamente povoado. Então, uma coisa densamente povoada é mais fácil de se espalhar. Eu acho que o viés está sendo muito mais xenofóbico do que ambiental, infelizmente. Espero que a grande ficha caia. Não sei se vai cair tão fácil assim. De acordo com o filósofo e existencialista Sartre, na perspectiva da complexidade social, o inferno, entre aspas, são os outros, pois sempre relativizamos e nos comparamos com o melhor ou pior em relação aos outros, o que pode ser a gênese de muitos preconceitos. Podemos perceber desde o início da pandemia o crescimento da xenofobia direcionada à China. Você ainda identifica essa problemática no momento atual ou acredita que ela foi minimizada? Não foi. Era exatamente o que eu estava falando no último, assim. Eu queria que as pessoas entendessem que é uma questão muito mais ambiental do que de que país surgiu, mas as pessoas ainda ligam muito, tanto que tem, assim... E não é fake news, esgoto da internet, nada disso, assim. A OMS foi à China, soltou um relatório de 120 páginas falando que é altamente improvável que esse vírus tenha sido criado em laboratório, e tem grandes jornalistas ainda batendo nessa tecla e falando, mas olha esse artigo aqui, publicado não sei onde, que dá indícios de que foi criado no laboratório e... a China está aí. Não. Eu acho que tem um tanto assim do princípio da razoabilidade, assim. Você tem coisa em ciência que você nunca vai saber. Você tem que ir por uma parcimônia. O que é mais provável? O que é mais provável? Um vírus num laboratório, sendo uma arma biológica, um vilão do mal, ou que a gente está desmatando e está entrando em contato com o vírus que a gente não estava. Então, é um princípio da razoabilidade aí. Infelizmente, o Sartre está certo nessa, que assim, por mais que a ciência, a gente tente pensar com esse princípio da razoabilidade, é muito mais fácil e confortável você culpar alguém. Você ter alguém para descarregar a frustração e o ódio por tudo que está acontecendo, sem colocar o seu princípio de responsabilidade também. Então, assim, eu vou reavaliar consumo, eu vou reavaliar as minhas compras ali do AliExpress, eu vou reavaliar tudo isso, ou eu vou falar que é o cara que comeu o morcego? Vou falar que é o cara que comeu o morcego, quem mandou ele comer o morcego. Então, é muito mais fácil. Eu acho que isso não vai sumir tão rapidamente, o que é uma pena. Essa ficha vai demorar para cair. O filósofo Maquiavel defendia que a história é cíclica, isto é, se repete em pontos essenciais, tendo em vista que, assim como outras doenças que devastaram parte da humanidade, como a peste negra e a gripe espanhola, o coronavírus causou um enorme número de mortes. Você acredita que poderíamos ter evitado a pandemia se tivéssemos um olhar histórico que ocorresse desde o início dos casos? O número de mortes. Então, se a gente pudesse pensar historicamente na questão da pandemia. Tem o Maquiavel, tem o Hegel, que fala que a história sempre se repete, e daí o Marx completa no 18 Brumário, falando que a primeira como tragédia e a segunda como farsa, né?
Sim, e eu espero que a gente aprenda agora a olhar a pandemia assim. A MERS estava aí, o SARS, a pandemia de SARS já teve. Isso pra gente, eu não preciso nem chegar lá na espanhola, que talvez seja uma coisa bem distante, que muitos não viveram, tal. Mas a própria pandemia de AIDS, eu faço muito paralelo com a pandemia de AIDS na questão de, inclusive, discutir essa coisa da responsabilização e da redução de riscos. A gente está num nível da pandemia que não adianta mais a gente falar para as pessoas assim, não saiam. A gente pode falar, se preserve o máximo, mas é a mesma coisa que, por exemplo, a AIDS. A AIDS a gente falava, se você fala não transe, não vai adiantar nada. Não vai, porque as pessoas vão fazer sexo. É uma questão cultural humana. Então, assim, use camisinha. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que pensar muito nesses protocolos de você vai sair, usa uma máscara. Usa uma máscara de qualidade. Você vai sair, prefira um local ventilado. Então, eu acho que ir aprendendo com isso, ir aprendendo a fazer agora que a gente já conhece um tanto mais a transmissão do vírus, agora que a gente já tem as vacinas sendo aplicadas, é como pensar nessa gestão de risco para que, de fato, as pessoas não tenham esse sentimento de negação completo. Porque, às vezes, eu acho que a gente aqui, não, fica em casa, agora não é para sair, olha aquele cara ali se reunindo com o vizinho e não era para reunir. E as pessoas já viram e falam assim, lá, já vem aqueles chatos que vão falar que a gente não pode fazer nada, então eles que se danem, eu vou sair mesmo e vou sair sem máscara. Então acho que agora a gente está no momento de começar a pensar assim, você vai sair? Tá, a gente ainda está com uma transmissão altíssima, ainda está morrendo 2.000 pessoas. Pega essa máscara aqui. E do mesmo jeito que, fazendo paralelo de AIDS, que só começou a ser efetivo de fato quando o SUS começou a distribuir camisinha em posto de saúde, você entrava lá, pegava, você queria sair, a mesma coisa com máscaras de qualidade. A gente precisa começar a pressionar de que máscaras de qualidade funcionam, ajudam e que elas têm que ser distribuídas gratuitamente e para todo mundo. Então, começar a lidar com esse novo normal. E é novo normal mesmo, assim. Quer dizer que eu nunca mais vou sair sem máscara? Não sei. Mas você também não faz sexo sem camisinha com qualquer um. Isso também foi um novo normal. Isso também foi uma coisa que a gente teve que adaptar e adaptar hábitos e costumes. Então, como é que a gente adapta esses novos hábitos e novos costumes? Não para agora. Agora a gente está com um nível de transmissão altíssimo, a gente está com muitas mortes, mas elas vão cair. Só que ao mesmo tempo algumas coisas da prevenção vão ficar. Então, como é que a gente consegue fazer isso se inspirando nessas outras pandemias? Estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaríamos de saber se você tem alguma consideração final ou algo que você queira acrescentar para quem está nos ouvindo. Uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, especialmente para estudante, existe uma questão da divulgação científica quase santificada. Mas cadê o látis dessa pessoa? Quantas publicações ela tem para ela estar falando isso? E eu penso o contrário da divulgação científica. Eu criei o Todos pelas Vacinas unindo Condzilla aos ARMYs do BTS, a Alessi Brandão, a Paola Carosella, exatamente porque eu acho que todo mundo tem que falar de ciência. A gente tem que trazer a ciência para uma fala cotidiana, que as pessoas se apropriem, que as pessoas parem para pensar nisso. Então, assim, eu acho muito legal vocês estarem fazendo um podcast de ciência. E é um lance assim, continuem. Se você tem alguma coisa que você acha que dá pra falar... Porque assim, você toma porrada também, que bom. Assim, nossa, você errou nisso. Beleza. Opa, errei. Desculpa. Vamos arrumar aqui, gerou o debate, as pessoas leram e pensaram. Então, eu acho que o pessoal tem... A gente falou de fake news no começo. Um exército, muitas vezes pago, muitas vezes financiado, para inundar do lado de lá. A gente tem que começar a inundar do lado de cá. E inundar mesmo, assim. De todo mundo. A gente faz um monte de campanha com os ARMYs do K-pop, eu sou apaixonada por eles. Eu praticamente não conhecia, agora canto Butter inteira. Exatamente porque assim, é fantástico o que eles fazem de pegar uma molecada e sair postando sobre vacinação. Eles ajudaram demais a gente no Todas pelas Vacinas, logo que a gente lançou. E eu acho que é um tanto isso, assim, de
ocupem esse espaço. Continuem ocupando. E se alguém virar e falar, mas cadê seu laço? Cadê não sei o quê? Cadê sua graduação? Cadê seu diploma? Cadê seu papel? Seu papel. Continuem estudando, tentando disseminar essa informação para que ela chegue nos mais diferentes nichos possíveis. Acho que era isso. Realmente, né? Foi uma indicação de um professor nosso, né? O professor Emanuel, que é lá do Instituto Federal, e foi justamente por isso. Ele falou, tem muita fake news, muita coisa rolando aí, vocês não podiam fazer alguma coisa para, né, dar um estímulo, para informar as pessoas disso, porque tá muito difícil contornar essa situação. Aí a gente, não, professor, o seu pedido é uma ordem, faremos com todo prazer, e aqui estamos nós. Grande Emanuel, Bom, que é nosso parceiro lá do Observatório. Chegamos também. então ao final do nosso grande... Sim, o Emanuel, todo o nosso amor e respeito ao professor Emanuel aqui no FSPcast. Bom, deixa eu ver aqui. Então, infelizmente, né, chegamos ao final do nosso podcast. Gostaríamos de te agradecer novamente, Flávia, por ter aceitado o nosso convite e ter esclarecido algumas das dúvidas mais frequentes sobre esse tema tão importante. E agradecemos também a você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos acompanhar no Instagram, no YouTube e em nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por IFSPcast. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Brigadão.